Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, pedindo a Deus que nos proteja, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. Nesse dia 21 de março, nessa quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, queremos agradecer a Deus pelo dom da nossa vida e abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verás a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também o profeta? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos disser ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhes então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, Deus vai se aproximando de cada um de nós, fortalecendo a nossa vida e procurando cada vez mais buscar compreender nessas coisas todas, afinal, em quem nós acreditamos, quem é Jesus e por que nós resolvemos tirar essa quaresma, esse tempo para poder nos dedicar à meditação da palavra de Deus, à prática da penitência e o que nós desejamos e queremos por isso. Carlos Mester, um grande teólogo brasileiro que nasceu em 1931, dizia: a fraternidade é a face humana do amor de Deus. Nós buscamos a fraternidade porque ser fraterno significa ver o amor de Deus diante da nossa face. E o evangelho que nós temos faz parte desse discurso longo de Jesus, de apresentação, de despedida. É um discurso complicado entre Jesus e as autoridades religiosas que querem matá-lo. E Jesus tentando explicar, tentando se defender, tentando mostrar quem ele é. Por isso, começa sempre dizendo: em verdade. No Evangelho de João, toda vez que a gente usa a expressão, acontece a expressão em verdade, porque Jesus irá falar e dar uma declaração importante. Então o Evangelho de hoje começa: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. A salvação de Jesus é isso. O que Jesus quer nos salvar? Jesus quer nos salvar da morte definitiva. Ele não está interessado em salvar e nem atender às nossas coisas pequenas, pessoais, aquilo que é próprio da nossa vida, aquilo que é próprio da nossa existência, aquilo que é próprio do nosso estar nesse mundo, o próprio do nosso ser. Jesus propõe para nós que, não obstante o sofrimento, a rejeição, o fracasso, a dor, a angústia, ele propõe para nós que, através daquele que guarda a palavra dele, jamais verá a morte. Que morte é essa? É a morte definitiva. A morte em que nós nos tornamos um nada, um ninguém. A morte em que você deixa de ser gente, definitivamente. Isso não quer dizer que a gente vai ser eterno aqui, porque de mais que a gente queira essa cultura da eternização na Terra, o grande problema acaba sendo aquele: eu quero viver eternamente por quem? Porque as pessoas vão morrendo. As pessoas que eu amava 30, 40 anos atrás, elas praticamente não existem mais.
e as que existem não fazem parte mais da minha vida. Os mundos que para mim há 40 anos atrás, 35 anos atrás, que eram muito importantes, eles não existem mais, eles desapareceram, eles não estão mais, eles não existem mais. Então, no decorrer da vida, a gente fica sempre se perguntando, eu quero viver tanto e para quê? E Jesus começa com essa informação, em verdade, vos digo, quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Guardar a palavra de Jesus é trazer para dentro de nós aquilo que Jesus é. Viu? Até porque Jesus fala a palavra de Deus. Então é trazer para dentro de nós aquilo que é o significado de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a proposta de Deus, aquilo que é o querer de Deus. E a gente vive sempre se perguntando, que palavras que eu guardo na minha vida? Um exercício bom sempre é sempre se perguntar no decorrer do dia quais foram as palavras que eu mais pronunciei no decorrer do dia e quais foram as palavras que eu mais ouvi no decorrer do dia. Quais são as palavras que eu mais pronunciei e quais são as palavras que eu mais ouvi no decorrer do dia, porque isso vai definindo aquilo que eu sou de verdade dentro de mim, o que eu trago dentro de mim, e também vai definindo aquilo que eu estou trazendo para dentro de mim também. As palavras que eu mais escuto no decorrer do dia. Por isso Jesus começa. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus é contestado pelas autoridades religiosas. Viu? As autoridades religiosas não aceitam a afirmação de Jesus. Viu? Não concordam com isso. Viu? Porque para eles todos morreram. Abraão morreu, os profetas morreram, e você diz que não verá a morte? Caso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Quer dizer, eles agora pegam e levam Jesus diante de Abraão, que é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Viu? E aí, caso és maior que o pai Abraão, que morreu, como também os profetas, quem pretendes tu ser? Jesus responde. Viu? A pergunta ela é arrogante. Quem que você acha que você é? Viu? Quem que você acha que você é para dizer que quem guarda a sua palavra não morrerás? És por acaso maior que Abraão, nosso pai da fé, que morreu? E aí, diante disso, Jesus responde, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então, nesse discurso agora, Jesus bate duro em relação a isso, dizendo que o conhece e que conhece o Pai. Viu? E que ao conhecer o Pai, ele dá testemunho do Pai, porque a palavra que ele fala é palavra de Deus. Mas Jesus continua sendo rejeitado por eles, a tal ponto que o Evangelho termina com uma dura ameaça de morte. Querem apedrejar Jesus por blasfêmia. Jesus é obrigado a correr e se esconder. Viu? Jesus é obrigado. A incredulidade humana nos faz viver assim. Viver sem fé significa a gente rejeitar até a palavra de Deus. Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E nesse tempo da campanha da fraternidade, vamos rezar a oração da campanha desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, no caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço e até mais.